Existe um padrão mental muito comum que faz muitas pessoas viverem um estado de alerta o tempo inteiro. Elas entram em um ambiente e imediatamente já começam a pensar no que os outros estão pensando sobre ela. Se alguém olha, a mente interpreta. Se alguém fica em silêncio, a mente interpreta. Se alguém faz um comentário bem simples, a mente tenta descobrir o que é que aquilo realmente significa. E sem perceber, a pessoa começa a viver como se estivesse sendo constantemente observada ou avaliada. Mas existe um motivo psicológico muito interessante para que esse padrão ele aconteça. E quando você entende esse mecanismo da mente, muita coisa começa a fazer sentido. Talvez você já tenha vivido algo da seguinte forma. Você entra num lugar novo. Pode ser uma reunião, pode ser um evento ou até um encontro social. E de repente surge uma sensação interna de desconforto. É como se você estivesse sendo analisado. E a mente ela começa a criar perguntas. Será que estão me achando estranha? Será que eu falei algo errado? Será que estão me julgando? E o curioso é que muitas vezes nada disso realmente está acontecendo. Nada. Mas a mente ela começa a criar interpretações o tempo inteiro. Meu nome é Ana Carla Andrade, eu sou terapeuta e aqui nesse canal nós vamos explorar reflexões profundas sobre a mente, sobre o comportamento humano e a consciência. Porque muitas vezes aquilo que mais influencia nossas emoções não são exatamente questões externas, acontecimento externo, mas a forma como a nossa mente interpreta esses acontecimentos. A mente humana, ela tem uma característica que é muito interessante. Ela está o tempo todo tentando interpretar o comportamento das outras pessoas. Isso acontece porque, como seres humanos, somos naturalmente sociais. E durante muito tempo da nossa história, a história da humanidade, ser aceito pelo grupo era fundamental para a nossa sobrevivência. E ser excluído poderia significar perigo. Então a nossa mente, o nosso cérebro desenvolveu mecanismos para tentar perceber sinais de aprovação ou rejeição. O problema é o seguinte, o problema é que no mundo atual, esse mesmo mecanismo muitas vezes continua funcionando, mas de forma muito exagerada. A mente começa a procurar sinais de julgamento, mesmo quando ele não existe. Imagine o seguinte, você manda mensagem para alguém, a pessoa demora um pouco para responder. Eu adoro esse exemplo. Aí a mente, imediatamente, ela começa a criar interpretações. Será que eu falei algo errado? Será que a pessoa ficou chateada? Será que eu fiz alguma coisa que não deveria? Imagine outra situação. Você fala algo em uma conversa e alguém não reage muito bem ao que você fala. A sua mente ela pode interpretar aquilo como uma desaprovação, mesmo que a outra pessoa estivesse ali distraída. E o curioso é que a mente raramente considera explicações mais simples. Ela tende, é tendência, ela criar interpretações que envolvem julgamento ou rejeição. E aqui aparece esse padrão mental que mencionamos logo no início do vídeo. A mente ela cria uma espécie de sensação de julgamento constante, mas na maioria das vezes isso não está acontecendo de verdade. E o que está acontecendo é que a mente está projetando interpretação. Ela tenta adivinhar o que os outros estão pensando. Olha o desafio. Só que nós raramente temos acesso real aos pensamentos da outra pessoa. Então a mente ela preenche aquele espaço ali com suposições. E quando você começa a perceber esse padrão, você começa a se libertar dessa necessidade de proteção. A gente começa a questionar
essas interpretações automáticas que a mente faz. E em vez de assumir imediatamente que alguém está julgando, você começa a considerar outras possibilidades. Talvez que aquela pessoa apenas esteja cansada, que esteja distraída, que não escutou direito o que você falou. Talvez esteja pensando outra coisa completamente diferente do que você está imaginando naquele momento. Essa simples mudança de perspectiva reduz muito o peso emocional dessas situações. Muitas vezes a sensação de julgamento, rejeição constante, não vem das outras pessoas. Ela vem da forma como a mente interpreta o comportamento deles. E quando você percebe isso, você começa a se libertar, você começa a mudar. A pessoa, no caso você, começa a viver com muito mais leveza, porque você deixa de trazer esse peso do julgamento, esse peso da crítica. Com menos necessidade, você passa a ter menos necessidade de ser aprovado, principalmente com muito mais liberdade para simplesmente ser quem você quer ser. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você já percebeu em algum momento da sua vida em que sua mente interpretou situações de julgamento antecipado, mas depois você percebeu que talvez aquilo ali fosse apenas uma interpretação sua? Deixa aqui nos comentários. Se essa reflexão ela fez sentido para você, eu quero que você curta esse vídeo. Eu quero que você compartilhe com alguém que também gosta de refletir sobre a mente e sobre o comportamento humano. E se você quer continuar explorando esse tipo de reflexão, se inscreva aqui no canal, A Consciência que Cria, que aqui todos os dias nós temos vídeo para expandir essa consciência. Até o próximo vídeo. Até lá!